pessoal da Amada Igreja com a Paz do Senhor. Nós estamos hoje mais um culto de cura, libertação e operação de maravilhas. E juntos vamos adorar o nosso Deus nessa noite. Vamos fazer uma oração para iniciar e logo após vamos adorar o nosso Deus com os nossos louvores. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença para engrandecer o Teu santo nome, para Te adorar e também para aprender mais de Ti, Pai. Hoje é um culto de cura, libertação e operação de maravilhas, que o Senhor possa estar, Pai, tocando os nossos corações, que o Senhor possa estar, Pai, tocando as nossas mentes, para que nós possamos, Pai, entender tudo o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Receba o nosso louvor e a nossa adoração nesse momento. Amém. A terra já estremeceu ao som da sua voz, e se o mar agitado está, Deus pode acalmá-lo só por me amar. Seguirei, seguirei, olhando pra Ti, não temerei, pois em Ti tenho paz. Seguirei, seguirei, olhando pra Ti, tenho paz em mim. Longe de mim não acreditar, mesmo que eu não possa enxergar. E se o monte à minha frente está, pela fé será lançado ao mar. Seguirei, seguirei, olhando pra Ti, não temerei, pois em Ti tenho paz. Seguirei, seguirei, olhando pra Ti, tenho paz, tenho paz. Meu coração descansa em Deus, a tempestade ainda
assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações. Ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. 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 Jesus é o nosso porto seguro, Ele é a nossa paz. Que nessa noite os nossos corações possam ser entregues completamente a Ele. Meu coração eu entreguei a Ti e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber
dizer, Jesus, como eu te amo, Jesus. Obrigada, Jesus, por mais esse momento de louvor e adoração na tua presença. Fala conosco através da tua palavra nessa noite, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos aí abrir as nossas Bíblias hoje no livro de Efésios 4. Efésios 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6 e depois nós vamos ler do versículo 17 ao 32. Efésios 4, do versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E agora nós vamos lá para o versículo 17 e vamos ler até o 32. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Então, irmãos, esse texto, Efésios do 1 ao 6, mostra o que Paulo pede que como a gente deve andar como um só corpo. Esse do 1 ao 6 também diz que nós somos um só corpo, um só espírito, que só existe um Deus, que só existe uma fé, um só batismo, e que Deus está sobre todos nós. Ele é a nossa razão de existir, a nossa razão de ser. E é por Ele que nós temos que fazer todas as coisas dessa terra, porque tudo é para Ele, por meio dele, tá? Então, esse comecinho eu li para que vocês possam ver que como um corpo de Cristo, como estamos juntos, nós temos que seguir as orientações da palavra de Deus, porque senão esse corpo aqui na terra vai ficar adoecido se a gente não seguir o que deve ser feito.
o que Deus nos orientou para ser feito. Do 17 ao 32 que eu li, ele fala sobre o tema da ministração de hoje, da mensagem de hoje, que é o processo de despir-se do velho homem e revertir-se do novo homem. Nesse texto ele fala que nós não devemos ter o entendimento obscurecido, que nós não devemos agir de forma imprudente e com a nossa vaidade. Todo mundo está conseguindo ver aí no Instagram normalmente? Quem está aí assistindo pelo Instagram, escreve por gentileza se vocês estão conseguindo visualizar direitinho. Alguém me ajuda aí? Escreve aí, por favor, no Instagram. Se vocês estão conseguindo me ouvir, estão conseguindo me ver normalmente. No Facebook também, vocês estão conseguindo me ouvir e me ver normalmente. Todos estão conseguindo me ouvir aí pelo Instagram? Então tá bom, então. Obrigada. Aqui do 17 ao 32, ele nos mostra isso, que nós temos que nos despir do velho homem e revestir-nos do novo homem. Esse é o processo que nós precisamos alcançar. E é por isso que nas igrejas de todo mundo sempre tem o culto de cura e libertação, para que a gente possa cada dia seguir as instruções da palavra do nosso Deus. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o pecado. A gente já falou isso na quinta-feira passada, então eu só quero relembrar a vocês que o pecado é a desobediência a qualquer norma ou preceito. É uma falta, é um erro, é algo que a gente comete que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao caráter de Deus. Então, tudo que a gente faz que transgride a lei de Deus e que é contrário ao caráter de Deus é pecado e é da natureza do velho homem. A gente, quando a gente vai se despir do velho homem, o pecado ele tem que ficar longe das nossas vidas. E aí, quando eu falo isso, eu não digo que a gente não vai pecar mais, mas a gente vai ser muito mais cuidadoso e vai tentar muito, o máximo que nós pudermos, não cometer pecados. Então, hoje, a pregação é sobre isso, o processo de despir-se do velho homem e revertir-se do novo homem. E para isso, eu fiz um passo a passo para a liberdade que Cristo nos garante. Cristo nos garante a liberdade nele. Isso está lá em Gálatas, eu vou ler para vocês. Gálatas 5. Aí eu vou ler para vocês o versículo 1 e depois do versículo 19 ao 26. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, que é o pecado, gente. Não, a gente não pode se submeter mais ao pecado. Antes, ele escravizava as nossas vidas, quando nós éramos ainda velho homem. Mas quando nós nos tornamos e nos revestimos do novo homem, o pecado, ele não nos escraviza mais. E aí a gente começa a viver isso que Paulo falou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E aí eu quero ler para vocês, a pastora Benta fez um estudo na terça-feira sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito, que é um composto por várias coisas. Então, assim, eu vou ler para vocês só para relembrar, porque nesse passo a passo nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, olha só o que diz. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, irmãos, hoje eu quis fazer falar com vocês sobre um passo a passo para que a gente possa viver, nessa liberdade que Cristo nos garante, que Ele comprou para nós. Então, a primeira coisa, e para a gente ficar longe do jugo da escravidão, longe do jugo do pecado e poder deixar o velho homem para trás e se revestir do novo homem. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre esse passo a passo, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer a lei de Deus. Porque não tem como a gente entender o que é errado, a gente não tem como entender o que é pecado se a gente não conhece a lei de Deus. Porque, como eu falei para vocês, o pecado é a transgressão da lei de Deus. É quando a gente transgride a lei de Deus, sendo contrário ao caráter de Deus. E para eu saber qual é a lei de Deus, eu tenho que conhecer a lei de Deus, a palavra. Então, o primeiro passo para que a gente possa ser liberto, e aí eu não estou falando só de situações, porque quando a gente fala de ser liberto, muitas pessoas pensam que é só pecados cabeludos, mas tem coisas no nosso cotidiano que nos aprisionam, tem coisas no nosso cotidiano que podem não ser tão cabeludas, que nos prejudicam no nosso relacionamento com Deus. Também tem coisas que são tem pessoas que têm pecados que a gente fala que são aqueles cabeludos, que na verdade para Deus pecado é pecado, né? Mas eu quero falar sobre a questão das coisas cotidianas que nós fazemos. Então, primeiro passo é conhecer a lei de Deus. Conheça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. O segundo passo é analisar o seu comportamento a fim de perceber as atitudes cotidianas. O que eu quero dizer com isso? O segundo passo é você começar a observar, e aí eu gostaria que vocês colocassem em prática essa semana essa palavra. Comece a observar no seu dia a dia atitudes, podem ser atitudes pequenas que você tem e que você acha que isso está transgredindo de alguma forma a lei de Deus, que isso está te prejudicando. Mas você pode até pensar aí agora, não, mas eu não faço nada disso não, minha vida tá ótima. Mas o segundo passo para a gente perceber quando a gente está transgredindo a lei de Deus e ser liberto é analisar o nosso comportamento. Analisar o nosso comportamento. Então, analise o seu comportamento e perceba as atitudes cotidianas que você tem com as pessoas, com os seus familiares, no seu ambiente de trabalho, em todos os lugares que você vai, que são de atitudes que não são coerentes com a nova criatura. No Facebook não tá travando. Se der, vai pra lá. Ah, sim, porque o Instagram infelizmente está travando um pouco e o Facebook não está. Eu recebi aqui o texto Romanos capítulo 11, do 33 ao 36, do irmão Adair. Vamos ler. Romanos 11, do 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Isso mesmo, foi isso que eu falei no começo dessa ministração. Que tudo que nós fazemos, quando nós entendemos que Jesus é aquele que nos salva, que Jesus é o Filho de Deus e que por meio da fé nele nós seremos salvos, nós entendemos que a nossa vida tem que refletir a vida de Cristo. Nós temos que ter atitudes parecidas com a de Cristo, porque a nossa vida aqui na Terra, como eu tinha falado, e o irmão Adair José e a irmã Vânia que mandaram, e só confirmou isso.
A nossa vida, a vida do novo homem é para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, a primeira coisa, como eu falei, o primeiro passo para adquirir, tomar posse dessa liberdade que Cristo nos deu é conhecer a palavra de Deus, conhecer a lei de Deus, porque a gente só vai saber o que é pecado se conhecer a lei de Deus. Segunda coisa, analisar o nosso comportamento no cotidiano, é no dia a dia, é nas pequenas coisas, é como eu trato as pessoas, é como eu falo com as pessoas, é como eu faço, como eu trabalho os meus relacionamentos, as minhas atitudes quando ninguém está olhando, quando só está eu e eu penso, não tem ninguém me vendo. Quais são os meus comportamentos? Depois de conhecer a lei de Deus e analisar o meu comportamento, a terceira coisa... Gente, perdão, é porque tem uma aluna me ligando aqui no meu celular e tá pausando o vídeo. A terceira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer tudo aquilo que transgride a lei de Deus nas minhas atitudes. O primeiro passo não foi, que eu falei, conhecer a lei de Deus? Então, se eu já conhecer a lei de Deus, eu sei o que é certo e o que é errado. A segunda coisa foi analisar o meu comportamento. Eu analisei todas as minhas atitudes, os meus relacionamentos, o que eu faço quando não tem ninguém por perto. Gálatas 6:9. Já vou ler. O que eu faço quando não tem ninguém por perto, eu já analisei. Então, o terceiro passo é reconhecer. Porque às vezes eu analiso e percebo, nossa, isso que eu tô fazendo não é certo, não é legal. Mas eu não tenho a atitude de reconhecer isso. Então, depois de analisar, depois de observar o meu comportamento em todas as situações do meu cotidiano, do meu dia a dia, eu tenho que reconhecer e pontuar todas as coisas que estão incorretas na minha vida. Eu vou olhar e falar assim, nossa, essa semana eu fui grossa com as pessoas. Nessa semana eu falei palavrões, por exemplo. Nessa semana eu contei alguma mentira. Nessa semana eu não tive compaixão do meu irmão. E analisar e pontuar todas essas coisas. Eu vou ler aqui o texto de Gálatas 6:9, que foi enviado pelo Ramon Fernandes. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. É isso aí. A gente não pode se cansar de buscar a Deus, de buscar o bem, de buscar as coisas certas. E é isso que nós estamos fazendo nesse culto de quinta-feira, aprendendo passo a passo para tomar posse dessa liberdade que Cristo nos deu. Então, depois de analisar, que é o segundo passo, o seu comportamento e as suas atitudes, comece a pontuar e a reconhecer realmente, eu sou uma pessoa que não tem aquele tipo de pessoa que fala assim, eu não levo desaforo para casa, e aí responde todo mundo, por exemplo, com ignorância, porque ser sincero não significa que você tem que ser mal educado. São duas coisas diferentes. Você pode ser sincero com educação, você pode ser sincero com um tom de voz coerente, sem ser arrogante, sem ser invasivo, sem invadir a vida das pessoas. Então, esse é um dos exemplos que eu tô dando, né? Mas tem vários. Então, essa semana eu tava muito estressada em casa e eu xinguei todo mundo, falei um bocado de palavrão. E você sabe que isso não é coerente com aquele novo homem que você se tornou em Cristo. Então, você analisa todas as coisas, pontua e reconhece realmente essas pequenas coisas. Porque, como eu falei, por que eu quis falar sobre isso hoje? Porque muitas vezes a gente só fica procurando aqueles pecados que na nossa cabeça são os maiores pecados. Eu não sou adúltero. Eu não sou assassino. Eu não sou isso e aquilo outro. Mas a gente não olha nos detalhes, as pequenas coisas que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia, que pode estar atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Então a gente olha o problema maior e às vezes esquece dos detalhes. A gente olha às vezes a bagunça da casa e aí a gente pensa assim, a casa, já arrumei a casa. Mas a gente lá nos cantinhos, a gente não olha. E os pequenos detalhes, eles fazem uma diferença muito grande no nosso relacionamento com Deus. A gente precisa olhar as nossas atitudes do cotidiano, do dia a dia, as pequenas atitudes e as grandes atitudes. Reconhecer, que é o terceiro passo, tudo aquilo que transgride as leis de Deus nessas atitudes.
Todas essas coisas aqui estão transgredindo as leis de Deus nas minhas atitudes. E aí, o que eu tenho que fazer depois? É o quarto passo. O quarto passo, depois que eu conheço a lei de Deus, que eu analiso o meu comportamento e que eu reconheço que nas minhas atitudes tem coisas que transgridem a lei de Deus, o quarto passo é reordenar meu comportamento. Gente, o comportamento do ser humano, ele pode ser reordenado. O comportamento do ser humano pode ser adaptado. Ele pode ser corrigido quando ele está errado. É por isso que a própria palavra diz que às vezes a gente tem que corrigir o nosso filho com a vara. É justamente para trabalhar o comportamento dele, o caráter dele, para ele saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Você também tem que saber reordenar o seu comportamento. Vou dar um exemplo, como eu estava falando agora há pouco. Se eu sou uma pessoa que eu falo sempre, que eu não levo desaforo para casa e trato as pessoas, sempre eu tenho uma resposta grossa, por exemplo, para dar para as pessoas, eu tenho que aprender a me controlar, porque uma parte do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então eu sei que a falta de domínio próprio é contrário ao caráter de Deus, à lei de Deus, porque a lei de Deus diz que o fruto do Espírito é composto também pelo domínio próprio. Então eu vou fazer o quê? Quando eu estiver conversando com as pessoas, eu tenho que me policiar. Eu tenho que parar, eu tenho que respirar. Quando a resposta vir na ponta da língua, eu tenho que colocar a minha cabeça para pensar primeiro e filtrar o que eu vou falar. Qual é o filtro que tem aqui entre o que vem na nossa cabeça e a nossa boca? É Jesus. Ele é o filtro. Jesus falaria assim? Jesus agiria dessa forma? Jesus faria o que eu estou querendo fazer agora? É isso que a gente tem que pensar. É isso que a gente tem que ver. Eu recebi aqui Tiago 1:25. Tiago 1:25 diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha que texto lindo, irmãos. Vou ler de novo, porque é exatamente o que a gente está falando. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo apenas um ouvinte, negligente, que só ouve e não pratica, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu recebi também aqui Provérbios 25. Provérbios 25, 28. Diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Exatamente o que a gente estava falando. Nós temos que ter domínio próprio, porque nós ouvimos agora em Tiago 1:25 que aquele que persevera na lei de Deus, na lei da liberdade e de Cristo, é bem-aventurado no que realizar. Você quer ser bem-sucedido no que você realizar? Você quer ser bem-aventurado no que você realizar? Siga a lei de Deus e nela persevere, não sendo um ouvinte negligente que só escuta e deixa passar, mas sendo um operoso praticante, que pratica exatamente o que Deus ensina. E esse versículo aqui de Provérbios 25, 28, que a irmã Kelly mandou também, diz que o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade derrubada que não tem muros. Ou seja, é uma pessoa que não tem proteção, é uma pessoa que não tem uma vida firme nos alicerces. É uma pessoa que constrói a casa na areia e qualquer vento que passa vai derrubar a casa. Então a gente tem que ter domínio próprio. Por isso que a quarta coisa é reordenar o comportamento. Para isso é necessário muito domínio próprio. Se você é uma pessoa, por exemplo, como eu já usei os dois exemplos, um da pessoa que fala muito desaforo para as outras, ou o outro de uma pessoa que fala muitas palavras de baixo calão, que nós falamos que é os palavrões, né? Como pode uma pessoa que da mesma boca que sai palavras de vida eterna, que são as palavras de Deus, tenha palavras de baixo calão? Que a sociedade mesmo, até aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, acham um tipo de palavreado inadequado. Então a pessoa tem que ter domínio próprio, ela tem que trabalhar isso. Ela não vai conseguir parar de falar palavrão do dia para a noite, mas ela tem que exercitar.
Outro exemplo, uma pessoa que gosta de sair de casa em casa fofocando. Gente, parece ser engraçado falar isso, porque a gente pensa, não existe pessoa assim não, meu Deus. Será que a pessoa não tem vergonha? Mas existem pessoas assim. Existem pessoas que vão na sua casa, veem o que você tá fazendo, veem como você vive e saem contando. Ou você desabafa e ela sai contando em todas as outras casas. Ela para na sua casa, escuta as coisas e nas próximas casas ela vai reproduzindo tudo que você disse. Isso não é coerente com a lei de Deus, isso transgride a lei de Deus, isso não é coerente com o caráter de Deus e a gente não pode praticar a fofoca. Então, por exemplo, uma pessoa que tem esse hábito horrível de fofocar, de não aguentar segurar a língua dentro da boca, ela tem que ligar a cabeça, a língua, com um filtro aqui no meio que é Jesus. E todas as vezes que ela sentir esse impulso de eu tenho que contar pra alguém essa fofoca, meu Deus, eu tenho que contar, ela tem que respirar, pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para controlar, para ter domínio próprio e não fazer isso que vai contra a lei de Deus. Porque a gente sabe que a fofoca não é algo agradável aos olhos de Deus. Então, reordene o seu comportamento. Depois que você analisar as coisas que você tem feito e que estão desagradando a Deus nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, você tenta se reordenar. Tenta ter o seu domínio próprio. Tenta não, você tem que conseguir, porque você tem que ser operoso praticante, como a gente leu lá em Tiago 1:25. Você vai praticando até isso se tornar um hábito. Um hábito. Quando se tornar um hábito, você vai fazer sem nem perceber. Eu lembro bastante de um dia que a pastora lançou um desafio lá na igreja. Ela fez um desafio seguinte. Ela falou assim, vamos fazer um desafio de ficar 30 dias sem murmurar, sem reclamar, sem maldizer, né? Sem ficar, ai meu Deus, né? As pessoas já ficaram assim, ó, meu Deus, eu não dou conta. É difícil? É difícil. Mas quando a gente torna isso um hábito, nós conseguimos mudar as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Se nós somos pessoas que murmuram, que reclamam de tudo, amanhã, eu vou começar hoje, amanhã eu vou querer, vai vir na ponta da língua, porque o que acontece? Eu vou começar a perceber o tanto que, primeira coisa eu vou analisar, eu sei que a murmuração é errada, eu conheço que na lei de Deus diz que a gente não deve ficar murmurando. Então, amor, o celular que tá escorregando no tripé, arruma, por favor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a analisar isso e pontuar. Meu Deus, hoje eu já murmurei. Foi isso que aconteceu. Quando a pastora lançou esse desafio, eu pensei que ia ser moleza, porque eu achava que eu não reclamava muito, que eu não murmurava muito. No outro dia, toda vez que eu ia reclamar, como eu tava com isso na cabeça, eu falo, meu Deus, eu já ia reclamar. No final do dia, eu percebi o quanto eu reclamava. E eu falei, meu Deus do céu, eu não percebia. Eu não percebia que eu era uma pessoa murmuradora, eu não percebia que eu era uma pessoa reclamona. Por quê? Porque eu não estava fazendo o passo 2. Eu sabia que a murmuração era errada, ou seja, eu já conhecia a lei de Deus. Mas eu não estava analisando o meu comportamento. O que a gente tem mania de fazer? A gente tem mania de analisar o comportamento dos outros. E o nosso a gente não analisa. Quando a pastora lançou esse desafio, eu comecei a analisar o meu comportamento, porque eu queria vencer o desafio. E aí eu percebi que eu precisava muito. Foi o terceiro passo. Eu reconheci que eu precisava muito parar de murmurar, porque eu murmurava muito. E aí o quarto foi reordenar isso. Então o desafio serviu para isso, né? Porque aí eu comecei, eu não posso reclamar. Então toda vez que eu ia reclamar, eu parava, respirava e agradecia. Trocava a reclamação pela gratidão. Deus, eu não vou reclamar dessa situação, eu vou agradecer, porque eu sei que a sua vontade é soberana e que tudo está em suas mãos. Se o Senhor quiser que eu passe por isso, eu vou passar. Se o Senhor não quiser que eu passe por isso, eu não vou passar. Então eu comecei a trocar a murmuração pela gratidão, porque eu fui reordenando o meu comportamento. E é assim que a gente deve fazer. E o quinto passo é fortalecer o meu espírito através do jejum, oração e meditação da palavra. Para transformar o bom comportamento, para transformar a nossa vida de novo homem, a gente precisa fortalecer o nosso espírito. Porque nós precisamos ter o fruto do Espírito dentro de nós. Porque a gente já viu quais são as obras da carne. Por isso que eu quis ler para relembrar vocês. A gente já sabe o que são as obras da carne. A gente já sabe as pessoas que deixam a carne sobressair do Espírito, quais são as coisas que elas praticam.
Então a gente não pode praticar isso, porque isso era prática do velho homem. Nós agora somos nova criatura, novo homem, então nós não podemos ter esses hábitos, esses comportamentos, essas atitudes. Por isso que eu li também lá em Efésios 17 ao 32, que ele fala: aquele que furte, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que... Então é isso, é esse ensinamento. Se você fazia isso e era normal pra você, vou dar o exemplo do palavrão, por exemplo. Se você cresceu numa casa onde era normal falar palavrões e você se converteu, se reconheceu em Cristo, Filho de Deus, e acreditou que Cristo é o seu Senhor e que Ele é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, você vai ter que reordenar o seu comportamento. Então, aquele que falava palavrão, não fale mais. É isso que em Efésios está falando. Aquele que tratava, que não levava desaforo para casa, leve o desaforo para casa se for preciso. Aquele que fofocava de porta em porta, não fofoque mais de porta em porta. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E aí, como a gente vai conseguir prosseguir nisso, ficar forte nisso, fortalecendo o nosso espírito? E a gente fortalece o nosso espírito através do jejum, da oração e da meditação na palavra de Deus. Então, irmãos, esses são 5 passos para a gente vencer as situações cotidianas. Porque as cotidianas são as que nos prendem mais. Porque a gente fica assim: eu não vou, Deus me livre, eu não vou matar ninguém, eu não vou fazer isso porque é errado, porque é errado. E a gente esquece das pequenas coisinhas que estão lá nos cantos. E é essas também que a gente tem que observar. A gente também não tem que fazer as grandes, que a gente acha grande, porque, como eu falei, para Deus pecado é pecado. Mas a gente também tem que observar essas que a gente acha que é pequenininha, mas que não tem aquele ditado de grão em grão a galinha enche o papo. É isso aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas atitudes cotidianas. E aí, depois que eu seguir esses 5 passos, o que eu vou fazer? Como vai ser eu seguir esses 5 passos? Eu ouvi a pregação hoje, eu não quero ser um ouvinte negligente, eu quero praticar. Então eu li a palavra de Deus, estou conhecendo a palavra de Deus, estou analisando meu comportamento, estou reconhecendo o que eu faço de errado, estou reordenando, tentando organizar, mudar e estou me fortalecendo através do jejum e da oração. E agora? Primeira coisa é estabelecer um hábito. Estabelecer um hábito coerente com a lei de Deus. Então, estabeleça uma rotina na sua vida espiritual. Leia a palavra, tenha um horário para orar, tenha os dias para jejuar e estabeleça esse hábito. Do mesmo jeito que você tinha o hábito de fofocar, por exemplo, se você... Eu não tô dizendo que ninguém é fofoqueiro, gente, só tô dando um exemplo. Se você tinha um hábito de fofocar, você tem que abandonar esse hábito. Como você vai abandonar esse hábito? Estabelecendo um novo hábito de não fofocar. Se for preciso você parar de ir na casa dos irmãos por um tempo, pare de ir na casa dos irmãos por um tempo até que você consiga estabelecer esse hábito. Se você tem o costume de falar muito palavrão, como eu vou continuar usando os mesmos exemplos para não confundir. Se você tinha um hábito de falar muito palavrão, por exemplo, e você falava muito palavrão assistindo jogo de futebol, se for preciso, pare de assistir jogo de futebol até que você estabeleça um novo hábito de ter uma boca limpa, né? Se você mentia muito em qualquer situação, estabeleça um novo hábito, não minta mais. E aí você tem que começar a fugir das situações em que você se encontrava, que você tinha que cometer aquilo, como eu falei. Se você gosta de ir na casa dos outros fofocar, você vai falar assim: não, então eu não vou na casa de ninguém até que eu aprenda a controlar minha boca e ter domínio próprio. E aí, assim, você vai ordenando os seus comportamentos, estabelecendo hábitos saudáveis que são coerentes com a palavra de Deus. A segunda coisa que você tem que fazer depois de seguir esses passos é ter força de vontade. Não desistir. Não desista. Vai ter dia que vai ser difícil? Vai. Vai ter dia que você vai cometer de novo fazer de novo aquilo que você não quer fazer mais? Vai. Mas você tem que ter força de vontade para prosseguir. Que é o terceiro passo, não desistir se eventualmente o velho homem vier à tona, quiser aparecer, sabe? Porque de vez em quando o velho homem vai querer vir dar as caras dele, ele vai querer aparecer. Porque são as tentações, é a carne querendo falar mais que o espírito. E mesmo que eventualmente, ou seja,
de vez em quando esse velho homem apareça e você acabe tropeçando e fazendo alguma coisa daquilo, você não pode desistir, você não pode parar, você tem que ter força de vontade para prosseguir. A quarta coisa é não parar de continuar analisando seu comportamento. Você, por exemplo, eu tinha o hábito de mentir muito, mas eu já tô melhorando nisso. Então tudo bem, eu vou relaxar? Não. Continue analisando o seu comportamento dia após dia, todos os dias. Não só para ver o que tá de ruim, mas também para ver as mudanças positivas que aconteceram. Nossa, como eu tô me sentindo melhor por causa disso. Como os meus relacionamentos melhoraram porque eu parei de ser uma pessoa truculenta, arrogante, que fala tudo na lata, sem respeitar, sem pensar no sentimento do próximo. Como as pessoas estão me tratando diferente. Como os meus relacionamentos estão sendo diferentes. Como tudo está sendo diferente. Deixa eu ler aqui esse comentário aqui do Ramon Fernandes. Olha só, ele mandou uma frase de Martinho Lutero. Olha o que ele diz. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Essa frase é de Martinho Lutero e é muito verdadeira. A gente pensa que quando a gente batiza, tudo vai melhorar e a gente não vai pecar mais, mas não é. É como ele falou, é até engraçado. O velho homem sabe nadar e ele não se afoga. Ele vai querer vir todos os dias e a gente tem que matar ele todos os dias. Todos os dias. Gente, essa frase é incrível. Se vocês puderem, anotem ela aí, ó, em algum local pra vocês sempre lembrarem disso. Vocês têm que matar o velho homem todo dia. É todo dia. E não esqueçam de olhar também as coisas que você está melhorando, porque isso vai te dar força. Se você continuar analisando os seus comportamentos, isso vai te dar força. As coisas positivas vão te dar forças para você continuar lutando. E as coisas negativas você vai analisar, vai reconhecer e vai reordenar o comportamento, como a gente falou. Vai tentar não fazer, vai tentar estabelecer um hábito de não fazer aquilo. Então é muito importante continuar analisando o comportamento, mesmo depois que você já reconheceu as coisas erradas que você estava fazendo. E outra coisa, pode ser que você desenvolva outros comportamentos também que não são adequados à lei de Deus. Por isso que a gente tem que continuar analisando sempre. Porque o diabo vai continuar tentando sempre. Se ele não consegue daqui, ele vai tentar dali. E talvez nesse dali, a gente também vacile. Por isso que a gente tem que continuar sempre analisando. E analisando os pontos positivos que a gente melhorou, pra gente poder ter força pra prosseguir. E os negativos a gente analisa pra reconhecer e pra mudar. Quinta coisa é não fechar os olhos pra esses erros. Se você percebeu que mesmo depois de você já ter melhorado muito, você tem alguns hábitos que você desenvolveu, algumas coisas que não estão legais, não feche os olhos, não minta pra você. Porque tem gente que mente pra si mesmo, não minta, você reconheça. E aí pega esse velho homem que tá querendo nadar aí na sua vida e, mata ele novamente. Então, não feche os olhos para os seus erros. Não passe o pano, não alise o pecado. Isso é muito importante. Coloque em prática todos os dias o fruto do Espírito. Foi por isso que eu li aqui pra vocês em Gálatas o fruto do Espírito. Por quê? Porque é necessário que a gente pratique aquelas coisas que estão lá no fruto do Espírito. Que é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente tem que praticar todas essas coisas. A gente tem que amar o nosso próximo, ser verdadeiro, a gente tem que ser bondoso, ser fiel a Deus e ao nosso próximo, ter mansidão, olha só, domínio próprio pra gente poder vencer essas circunstâncias nas nossas vidas. Então, pratique, coloque em prática todos os dias o fruto do Espírito. Se for preciso você ler todos os dias Gálatas 22, 23, 24 e 25, leia, para você lembrar todos os dias o que você deve colocar em prática. E que já é o sétimo ponto do que fazer após seguir os primeiros passos que eu falei. Lembram dos desafios que eu falei que a pastora tinha colocado pra gente? Pois é, ela colocou o desafio de 1 mês sem murmurar, não foi? A gente quase ficou doido, tentando conseguir, mas graças a Deus eu melhorei bastante, pelo menos. Ainda tenho que melhorar, mas melhorei bastante depois desse desafio. Então, faça um desafio, faça igual uma caixinha que a gente tinha dos jovens, chamada Amoprazol. A gente colocou dentro dessa caixinha todas as coisas que a gente precisava desenvolver durante aquela semana. Então coloque numa caixinha se for preciso, escreva: eu preciso ter mais paciência, eu preciso falar com as pessoas com mais amor, eu preciso
palavrão. E aí você vai, sacode e tira um papelzinho e fala, eu vou praticar esse desafio a semana toda. Eu não vou fazer uma fofoca essa semana. Se desafia você mesmo. Isso te ajuda a prosseguir. Combinado? Então estabeleça desafios para você mesmo, para você conseguir cumprir com relação àquilo que você está com dificuldade. E o que você vai anotar para finalizar? Depois de seguir todos esses passos e fazer todas essas coisas, o que você vai notar na sua vida de positivo? O que você vai notar na vida da sua família, nos seus relacionamentos, nos locais onde você frequenta e no seu interior? Primeira coisa, você vai ter uma maior conexão com Deus. Se você obedece à lei de Deus, você tem uma maior conexão com Ele. Segunda, porque a luz e as trevas não ficam juntas, né? Então, se você está com a luz de Deus na sua vida, se você está com o novo, revestido do novo homem, você vai ter uma maior conexão com Deus. Segunda coisa, você vai ter mais força e coragem para prosseguir na carreira cristã, que não é uma carreira fácil. E Deus nunca falou que fosse fácil. Jesus sempre disse que no mundo nós teríamos aflições. Então você vai ter maior força e maior coragem para prosseguir. Vai ter uma melhora significativa nos seus relacionamentos. No relacionamento conjugal, no relacionamento de pai com filho, no relacionamento nos ambientes que você frequenta, no trabalho. Se você começar a analisar e fazer todas essas coisas, você vai ter um melhor relacionamento. Todos os seus relacionamentos vão melhorar. A quarta coisa é vai ter uma alegria e uma paz interior incrível. Então, por quê? Porque você vai estar seguindo as leis de Deus. Então, o seu coração vai estar em paz e você vai ter uma alegria que não vai acabar. Empatia com o próximo. Você vai perceber que cada um tem um processo, cada um tem um velho homem para matar todo dia, cada um tem uma dificuldade. E você vai perceber que como foi difícil para você, como você teve que lutar, outra pessoa também tem. Então você vai ter mais paciência com o próximo, vai ter mais empatia e também vai ter mais força para ajudar o próximo se precisar. Sexta coisa, maior facilidade para fazer a vontade de Deus, porque você vai estar mais próximo dele. Você vai ter estabelecido hábitos saudáveis, hábitos de uma nova criatura. Então vai ser muito mais fácil para fazer a vontade de Deus. E a última coisa é uma menor inclinação da carne, que é fantástico para a carne. Então, você vai ter cada dia menos vontade de agradar a sua carne e cada dia mais vontade de agradar o Espírito de Deus. Então eu espero que essa pregação de hoje tenha ajudado vocês, assim como me ajudou. Eu vou ver se dá tempo de eu ler aqui esse texto que a Kelly mandou em Hebreus. Hebreus 10, 23, 24 e 25. Diz assim, Hebreus 10, 23, 24 e 25. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. É verdade, irmãos. A igreja nos ajuda muito nesse processo, viu? Não deixe de congregar. Se você não é do grupo de risco, ou não é criança, ou não é idoso, que está proibido ainda por decreto participar das reuniões, vá à igreja. Vá à igreja, porque lá é o local que nós recebemos a palavra de Deus quentinha da parte de Deus, para que a gente possa conseguir prosseguir nessa jornada. Esse texto que a irmã Kelly leu é muito bom para a gente encerrar essa mensagem de hoje, e eu quero reler para concluir o texto que o Ramon mandou, que está lá em Tiago 1:25, que diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu tenho certeza que se você seguir o que você aprendeu hoje nessa pregação, se eu seguir, se a minha família seguir, se as pessoas que eu amo seguirem, e vocês que são meus irmãos em Cristo, nós seremos bem-aventurados em tudo que nós realizarmos. Então eu espero que essa palavra tenha tocado o coração de vocês, assim como tocou o meu. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Espero vê-los em breve. No domingo tem o culto 10 horas, a escola dominical. À noite o culto presencial. Nós aguardamos os que podem estar lá, e os que não podem acompanhar pela live. E vocês vão estar lá juntos, conectados com o coração. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por essa palavra, obrigada por mais uma vez falar conosco, Deus.
Nós sabemos que o Senhor é aquele Pai amoroso e misericordioso que cuida de nós e nos ensina, e é tão bondoso que deixa através da sua palavra as instruções certas para que a gente consiga, Pai, seguir o caminho que é Jesus Cristo, seguir Ele, ser parecido com Ele e transbordar nessa terra todas as coisas boas que nós sabemos que o Espírito Santo de Deus nos dá. Que o Senhor possa abençoar os seus filhos que estão em casa, abençoar a família deles e guardar em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com vocês, com a família de vocês, com a minha família, com todos nós, agora e sempre. Amém. Tchau, gente. Fiquem com Deus.